Oi, pessoal. Olha, a gente agora vai falar um pouquinho com o Edgar, mas o nome artístico dele é Ciberpajé. Ele está participando pela primeira vez da edição Cada Um no Seu Quadrinho, veio de Goiás, especialmente para o evento aqui no Circo Voador, e acabou de participar de uma mesa, de um painel, que fala dessa produção de quadrinho dentro da universidade. Bom, primeiro eu quero saber há quanto tempo você está nesse mundo dos quadrinhos? Olha, é uma história longa. Eu tenho 53 anos de vida e a primeira história em quadrinhos que eu publiquei foi num fanzine e eu tinha 12 anos. Ou seja, são 41 anos inserido no contexto da criação, produção, investigação e pesquisa de quadrinhos. Mas tem que ter tudo isso para fazer quadrinho? O pessoal acha que quadrinho não é isso tudo. Investigação, explica melhor isso daí. Olha, eu acho que uma boa história em quadrinhos, ela envolve, como qualquer outra forma narrativa, a necessidade de uma pesquisa. Então, se eu vou construir uma história que ela discute questões de gênero, por exemplo, eu preciso entender quais são essas questões, como elas funcionam, em que estágio elas estão, quais são as pessoas que pensam sobre ela, para que eu não faça uma narrativa que ela, por exemplo, não tenha contundência e nem tenha propriedade para discutir aquele assunto. Eu acho que qualquer boa narrativa, ela necessita de uma investigação. E no âmbito da pesquisa universitária, eu já estou há 17 anos como professor e pesquisador lá na Universidade Federal de Goiás, e desde o princípio eu criei uma disciplina no bacharelado em artes visuais para discutir e produzir quadrinhos. Pensar os quadrinhos através da produção. E a produção de quadrinhos, claro que envolve processo de pesquisa. Desde pensar o quadrinho como narrativa, como que eu narro essa cena numa história em quadrinhos para criar um impacto que eu desejo. Isso merece um estudo de compreensão da narrativa, da linguagem dos quadrinhos. Ou também como que eu falo sobre esse tema com propriedade. Eu vou entender o conceito ao qual eu quero tratar naquela história em quadrinhos. E eu também estou lá na UFG, na Federal de Goiás, no programa de pós-graduação em arte e cultura visual. Legal você falar sobre isso, porque a gente vê que a produção, a elaboração, a investigação de quadrinhos segue como um livro, como um filme, precisa de pesquisas, precisa de toda uma interação, e é muito legal a gente falar que está dentro das universidades essa arte, isso é estudado, que as pessoas se especializam, elas fazem uma pós, elas fazem mestrado, elas fazem um doutorado, né? Então, assim, é muito interessante a gente mostrar que é uma coisa séria também, né? Agora, uma coisa que eu vou te falar, dá para viver de quadrinhos no Brasil? Olha, depende o entendimento que se tem do viver de quadrinhos. Se você entende que viver de quadrinhos é você vender o produto apenas e receber uma renda para você sobreviver, a gente tem poucas pessoas que conseguem isso no Brasil. Só que você pode criar dinâmicas para que o quadrinho faça parte de um processo em que você consiga ter uma vida digna, né, e produzir esse trabalho artístico. Então, por exemplo, né, a minha estratégia foi, eu sou um artista, eu digo, o meu hobby é ser pesquisador e professor. Eu vivo desse hobby, porque eu recebo um salário legal e eu posso ter liberdade para produzir, pesquisar e trabalhar, então, de forma mais libertária, sem estar, por exemplo, preso a um sistema de mercado para produzir o meu quadrinho. Mas existem outras estratégias múltiplas em que é possível você viver no que eu considero um sistema dos quadrinhos. Né? Que você tem estratégias em que você vai produzir quadrinho, você vai ter uma dinâmica produtiva em volta disso que vai fazer com que você sobreviva. Eu estava conversando com um autor aqui, que é o Max, que eu gosto muito, e estava falando para ele, você está sobrevivendo só da produção do seu quadrinho? E ele falou, estou. Né? Eu estou, porque o que eu tenho feito é uma dinâmica de eu participo de todos os eventos, tá? Eu faço campanhas de financiamento coletivo para fazer com que o meu quadrinho ele vingue e eu tenho uma renda que me faça viver dignamente de quadrinhos. Isso é perfeito. Agora me explica rapidinho, essa caracterização é especial para o evento Cada Um no Seu Quadrinho ou isso é natural? Não, essa caracterização é que é uma história complexa, que eu fiz um ritual de transformação que ele é artístico e também mágico,
no meu aniversário de 40 anos e eu me declarei ciberpajé. Ciberpajé. E eu trouxe uma série de simbologias para a minha figura, para o meu ser. Eu fiz nascer, trazer para fora algo que já existia interiormente. E eu, então, até como nas minhas aulas na universidade, eu sou essa figura que você está vendo aqui. Né? Porque isso tem... E, na verdade, o ciberpajé, ele nasceu como um personagem do meu trabalho. E eu trouxe esse alter ego que passou a ser eu mesmo. É uma experiência meio estranha, mas muito interessante, que envolve também aspectos de ocultismo e magia. Maravilha. A gente quer agradecer muito a você, simples assim, tá? E é isso. É a história saindo do quadrinho, do papel e vindo para o mundo real. Super obrigada pela sua presença. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de falar com vocês. E aquele super abraço do Ciberpajé!